Trebaruna, senhora do mistério e do encanto, do conhecimento oculto da vida, vem abençoar as nossas terras, ó Fiusa, a grande deusa serpente, tecendo os sentidos, as vertentes, as trilhas e os caminhos do remembramento, que através de ti, Trebaruna, a ressonância das forças telúricas e os segredos das tectónicas trevas são o teu fogo ecoando na noite eterna. Vai abençoar as nossas terras, Trebaruna, senhora do lar e do destino, a mãe velada no manto da morte e da guerra, e da magia e do feitiço. No cantar das mulheres à beira-rio, relembra-te, sob a chama branca do luar ardente, por cada brecha de luz adentram as palavras, os sussurros, o canto e o encanto dos contos cantados por nós, aqueles que mantêm vivas as memórias. Relembrar, recordar, despertar. Trebaruna, saudade daquilo que não conhecemos, mas que habita em todos nós, desde tempos imemoriais. Olá a todos, queridos amigos, como estão? Saudações cordiais. Eu sou o Warren Thurger e hoje trago-vos um vídeo sobre a deusa lusitana Trebaruna. Na verdade, já fiz um vídeo sobre esta deusa, mas em inglês, visto que o meu canal é totalmente em inglês, tirando, claro, esta exceção de hoje. E é exatamente isso ou por outra. É por aí que eu quero começar primeiro. Decidi, portanto, fugir à regra e decidi fazer um vídeo totalmente em português para variar um bocado. Bom, tenho passado os últimos 6 anos e meio a falar somente em inglês e, devido a ser uma pessoa não muito social, raramente uso a minha língua nativa e já notei que estou a perder algum léxico e não convém. Por isso mesmo, gostaria de apresentar este vídeo totalmente em português para quem quiser ouvir. Como já tinha dito, fiz um vídeo sobre esta mesma deusa, mas em inglês, e para quem quiser tem essa opção. Nesse vídeo passado tem bibliografia no próprio vídeo, no final desse vídeo, tal como terão neste, e é a mesma bibliografia, porque não difere muito e não tem havido fontes novas sobre o tema, e a minha própria pesquisa, tanto como arqueólogo e investigador independente, não me tem levado a novas descobertas sobre esta deusa. Dependendo do feedback, dependendo da vossa avaliação e opinião aqui, talvez isso me irá levar a fazer um canal totalmente em português à parte deste aqui. Quem sabe? Mas não é um projeto para agora, pelo menos não para agora. Bem, seja como for, vamos então direto ao assunto em questão e vamos então começar este vídeo sobre a deusa Trebaruna. Espero que gostem e que vos seja útil. Por favor, se então me permitem, vamos começar. Vamos então falar sobre a deusa Trebaruna, uma deusa pré-romana indígena do Ocidente Ibérico Peninsular. Não só algumas das evidências da sua existência aparecem em contexto territorial lusitano, mas também em contextos celtibéricos. Celtibéricos, devia ser assim. Bom, Trebaruna é a deusa do lar, da comunidade, da morte e da guerra, deusa da magia e dos mistérios. Tal como em praticamente todas as culturas pré-romanas, o conhecimento que nos ficou, o que sobreviveu sobre os deuses indígenas desses povos europeus ou da antiga Eurásia, e não europeus também, ou por outra, tanto povos de culturas da antiga Eurásia como fora desse contexto geográfico por onde os romanos andaram a colonizar. Bom, o pouco conhecimento sobrevivente deveu-se sobretudo ao facto de os romanos terem deixado algumas epígrafes dos deuses dos povos que acabaram por conquistar. Peço desculpa. Muitos desses deuses acabaram por ser incorporados nos cultos e panteões clássicos greco-romanos, ou sofreram um sincretismo religioso, seja dando origem a divindades com características de vários deuses, ou atributos de divindades mescladas ou de caráter heterogéneo, com deuses já existentes. Havia também o fenómeno de mudar os nomes das divindades nativas, dando-lhes nomes de outros
deuses clássicos ou romanizando os nomes existentes para uma melhor compreensão por parte dos romanos, precisamente na compreensão dos poderes e atributos da divindade. Um exemplo deste género é o deus lusitano Ares Lusitani, cujo nome original desconhecemos, infelizmente, mas tendo em conta como tal divindade era chamada pelos romanos, entendemos que deve ter sido provavelmente um deus lusitano da guerra, ou pelo menos com características que os romanos associaram ao deus helénico da guerra, um deus belicoso, embora também saibamos que era o deus dos cavalos e cavaleiros na mitologia lusitana, a quem os romanos também veneraram e sacrificaram, e permaneceu uma divindade muito ativa, mesmo após a romanização dos povos ibéricos. Atenção, devo aqui sublinhar que quando digo povos ibéricos, não me estou a referir propriamente aos iberos como um grupo étnico distinto do leste peninsular, mas sim ao conjunto de povos, culturas, etnias da Península Ibérica. Por isso mesmo, devo relembrar agora em português que tenho vindo a criar uma série de vídeos aqui no canal intitulados de Paganismo Ibérico, Iberian Paganism, e claro, não estou a falar dos iberos ou dos ibéricos ou dos ibérios como etnia do final, mais ou menos do final do Neolítico à Idade do Ferro, mas sim um conjunto das culturas e povos de contexto geográfico peninsular e talvez um melhor nome para os sistemas de crenças peninsulares pré-cristãos de caráter pagão e animista, talvez fosse paganismos da Península Ibérica. No entanto, a deusa que vamos explorar hoje, de certa forma, o seu nome não foi assim muito romanizado e permaneceu mais ou menos praticamente o mesmo, Trebaruna. O facto do seu nome ter continuado a demonstrar uma língua indo-europeia não latina parece demonstrar um indício da sua grande importância e poder e influência, bem como do grande poderio político e militar dos povos que a veneraram e, como tal, ainda que fosse mais uma deusa que os romanos, eventualmente na Península Ibérica, também adotaram e veneraram, o seu nome não mudou muito, então ela deve ter sido realmente uma deusa muito poderosa e devido aos seus atributos ligados à magia, ao oculto e à realidade mística ou dos mistérios ocultos, talvez fosse uma questão de respeito e até medo e superstição que levaram os romanos, ou que tenham levado os romanos a respeitar a sua antiguidade ancestral, o seu caráter e até a sua personalidade, desta deusa, claro. Mas mais do que qualquer outro povo da antiga Eurásia, penso que os romanos foram certamente os mais supersticiosos e o contexto religioso, mesmo já durante a República, serviu mais como um órgão político do que propriamente tendo uma importância espiritual dentro das elites, claro. No entanto, da parte dos romanos, em contexto de colonização, vemos bem, tanto em fontes escritas como arqueológicas, uma vincada superstição, um grande foco em presságios, augúria, profetização, sendo que notamos vários comportamentos pragmáticos por força do hábito, porque os antigos já assim o faziam e continuamos a fazer para não quebrar o ritmo e não sofrer as consequências. E este tipo de pensamento passa muito para os locais colonizados pelos romanos, sendo que divindades locais e outros espíritos são mantidos não só como uma forma, claro, de assimilação e um método de estabelecer ideologias romanas, mas também devido à superstição. Não vão os deuses locais chatearem-se. E isto nota-se mais quando são divindades infernais, portanto do submundo, especialmente aquelas que são veneradas fora do povoado, fora da urbanização, fora do civilizado. E dentro desses panoramas temos, portanto, Trebaruna também, é uma deusa bastante poderosa, que não só era cultuada dentro de alguns povoados e, eventualmente, trazida para dentro do Pomerium, a zona urbana dentro dos limites de uma urbe romana,
mas era também cultuada fora dos limites do povoado, nos espaços, digamos, selvagens, mais propriamente perto de cursos de água, como veremos mais à frente, uma das possíveis e mais recentes traduções para o significado do seu nome. Como já foi dito, Trebaruna é uma divindade lusitana que conhecemos graças, sobretudo, à epigrafia romana. Algumas fontes que consultei dizem que ela também era uma deusa dos vetões, já que pelo menos duas das inscrições em que o seu nome aparece justamente no território vetão, ou pelo menos o contexto geográfico é entendido como sendo território dos vetões. Mas veremos isso mais adiante, não se preocupem. Tendo em vista que esta deusa parece ter sido uma divindade muito importante, não será estranho ou difícil entender porque é que ela era uma deusa adorada por vários ou por outros povos e tribos e comunidades que não apenas os lusitanos, até porque o controle territorial dos lusitanos, ou do povo que os romanos chamariam de lusitanos, não é assim tão linear num enquadramento político-militar e cultural, e os limites desse território foram mudando ao longo dos tempos, especialmente dentro do quadro romano que dividiu a Península Ibérica, ou a antiga Hispânia, em várias províncias, uma das quais a Lusitânia, precisamente, expandindo território em alguns locais e diminuindo noutros espaços. Eventualmente, integrando vários povos numa só província, sem consideração pelas diferenças culturais desses povos, claro, levando a conflitos internos que acabaram por ser fatores a favor da colonização romana. Praticamente, penso que se pode dizer que foi o mesmo que iria acontecer muito mais tarde, já na época moderna, com a colonização de África, dividindo territórios de acordo com as diferentes potências europeias, sem qualquer consideração pelas diferenças culturais, linguísticas, históricas e étnicas dos povos indígenas, levando a séculos e séculos de conflito que, claro, destabiliza e enfraquece esses mesmos povos, sendo assim mais fácil, pela parte dos colonizadores, de controlar esses mesmos povos. Por isso, o território da Lusitânia aconteceu mais ou menos a mesma situação e por isso é difícil de delinear a sua real dimensão pré-romana e, eventualmente, também fundir-se com outros territórios de outros povos, dos quais os vetões, cujos limites do seu território muitas vezes ligam-se em vários pontos com o dos lusitanos. Tanto é que importantes aspectos culturais dos vetões são também encontrados mais para o ocidente peninsular, misturando-se com outras culturas. Temos, por exemplo, os berrões, essas esculturas zoomórficas que tiveram um papel importante, bastante importante, nas crenças indígenas de vários povos do ocidente peninsular, tal como os lusitanos, celtibéres, celtibéres, os galaicos, celtas, vetões e por aí fora. Portanto, mesmo dada a dificuldade em estabelecer com certeza as fronteiras pré-romanas entre os diferentes povos indígenas da antiga Península Ibérica, especialmente falando do Ocidente Central e Norte, ainda se considera que Trebaruna foi realmente uma deusa lusitana ou dos lusitanos, pois é nesta zona que mais vestígios do seu culto, e os mais antigos, claro, aparecem, e a grande maioria das epígrafes votivas em sua homenagem mais tarde também se encontra nessa área. Então, vamos nos aprofundar no assunto principal de hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre Trebaruna. Mais uma vez, espero que vocês gostem deste vídeo. Vamos começar, por favor, e finalmente. Vamos começar com o significado do nome Trebaruna. A teoria mais aceite sobre o significado do nome Trebaruna vem da junção da palavra de base celta, treb ou trebo, possivelmente trebar, que significa casa, comunidade, tribo, e a palavra indo-europeia runa ou runas, significando, portanto, segredo ou mistério, sendo a palavra que mais tarde daria origem à palavra runa, precisamente para designar um
caractere mágico usado como elemento de forma escrita. Aliás, já fiz um vídeo sobre a origem da palavra runa e os seus significados, por isso aconselho a assistirem a este vídeo para um melhor entendimento sobre este assunto, neste ícone de informação, no vosso canto superior direito. Um vídeo totalmente em inglês, claro. Bem, sendo esta a teoria mais comum, o nome Trebaruna significa, portanto, algo como Casa dos Segredos, ou Casa ou Lar dos Mistérios, ou mesmo Comunidade dos Segredos ou dos Mistérios, ou Templo dos Mistérios, que me parece melhor do que Casa dos Segredos. Para alguém que não é de Portugal, Casa dos Segredos é um reality show e é, a meu ver, claro, bastante vulgar, absurdo e disparatado. Soei aqui um bocadinho elitista, mas pronto. Bom, seja como for, realmente parece que esta deusa tenha estado realmente ligada a um espaço de culto não só doméstico, privado, mas também a um templo ou espaço sagrado ligado aos mistérios ocultos e da magia tradicional, claro, o que mais tarde viríamos a chamar de bruxaria ou magia tradicional popular, embora tenha existido realmente uma deusa específica para a bruxaria. E em relação a este espaço de culto relacionado com a magia e os mistérios ocultos, penso que é importante ter isto presente, pois sabemos que a grande maioria dos espaços sagrados e de culto pré-romanos da Península Ibérica Antiga situavam-se na paisagem natural, sobretudo em elementos paisagísticos salientes, bastante proeminentes, especialmente de altura, com um relevo acentuado e também de fontes de água, perto de fontes de água. Então, Trebaruna poderia ser uma deusa cujo templo estava em espaços naturais, ao contrário de outros deuses que tinham os seus espaços de culto dentro dos povoados. E, no entanto, há vestígios, claro, arqueológicos que indicam que Trebaruna tanto tinha espaços de culto dentro como fora dos povoados, mesmo em momentos históricos pré-romanos da Idade do Ferro, do Ocidente Peninsular, a Segunda Idade do Ferro já. Embora devo dizer que com a progressiva romanização da Península Ibérica começamos a ver diferentes formas de escrever o nome de Trebaruna. As primeiras formas nativas, especialmente na língua lusitana nativa pré-romana, o nome Trebaruna ainda mantém a ideia de mistério e segredos, runa e rune. E mais adiante mostro-vos um interessante exemplo de uma inscrição num local onde foram sacrificados animais a várias divindades lusitanas, onde está precisamente o nome de Trebaruna também, e é um curioso sítio arqueológico datado do século V antes da Era Comum, onde podemos ver um contacto precoce com os romanos, porque a inscrição é escrita na língua lusitana, mas começa a usar uma escrita semelhante à escrita latina, ou forma de escrita latinizada. De facto, para ser mais preciso, uma escrita numa língua que está no limiar do latim, num período da Idade do Ferro ainda muito precoce para a romanização ibérica, ainda na primeira Idade do Ferro peninsular, da Península Ibérica, mas nesta língua ainda conserva muito do vocabulário da língua lusitana. Mas em termos linguísticos é um contexto que claramente já demonstra uma mudança na língua lusitana devido ao contacto com povos latinos. E devo salientar que a língua lusitana original não é de origem celta, embora muitos académicos, pesquisadores e linguistas tenham salientado essa possibilidade no passado, mas é indo-europeia, sem dúvida, e a grande maioria das evidências dessa língua aparece escrita usando uma forma mais arcaica da escrita latina devido ao contacto com os romanos, ou dos povos latinos, em períodos antes do início da romanização. No entanto, o lusitano original é uma língua indo-europeia e ibérica, ou da Península Ibérica, com muitas palavras de origem celta, eventualmente, claro, mas não é uma língua totalmente celta, ao contrário de outras línguas da Península Ibérica do mesmo período da Idade do Ferro, da Primeira Idade do Ferro. Especialmente línguas mais a norte do território ibérico, ou da Península Ibérica, especialmente ao longo
Atlântico e Atlântico Norte. Seja como for, à medida que a romanização se espalha progressivamente pela Península Ibérica, começamos a ver outras formas de escrever o nome de Trebaruna. Formas mais romanizadas, claro, mas mantendo ainda a essência original da língua lusitana. Como já foi dito, as inscrições que falam de uma deusa chamada Trebaruna, ou Trebaruna, ou são de um período anterior da Idade do Ferro da Península Ibérica, em contextos onde já notamos contacto com a escrita latina, mas utilizando a língua nativa lusitana, ou de períodos posteriores, durante e pós-romanização, por nativos romanizados ou pelos próprios romanos. Mas, devido à análise etimológica indo-europeia, celta e não celta, entendemos que Trebaruna é uma divindade muito mais antiga do que as inscrições da Idade do Ferro e das epígrafes votivas romanas. De facto, num exemplo que, mais uma vez, mostrarei mais adiante, século V antes da Era Comum, o seu nome, Trebaruna, aparece precisamente numa inscrição num local onde notamos, arqueologicamente falando, um contínuo sacrifício de animais relacionados ao culto de divindades bastante específicas antes da inscrição ser criada, e a própria inscrição é a evidência escrita desses comportamentos ancestrais de culto local. Mas, voltando aos lugares naturais para o culto da Trebaruna e em relação à água e formas posteriores de escrita desse mesmo nome, é importante ressaltar que outros autores e pesquisadores interpretam runa como rio ou riacho. Por isso o nome significaria mais ou menos fonte da aldeia ou tribo, ou aquilo que vive na fonte ou no rio ou no riacho. Portanto, uma abordagem mais animista aqui para uma deusa cujo reino está além ou abaixo de um corpo de água. Essa outra teoria pode ser precisamente apoiada pelo facto de que uma das inscrições aparece ao lado de um riacho, precisamente. O que é também uma boa proposta, já que muitas divindades ibéricas, ou da antiga Península Ibérica, sobretudo do Ocidente Ibérico, são frequentemente relacionadas com a água como um elemento religioso de sacrifícios, mas também como esta simbologia de uma barreira entre mundos e os cultos de iniciação relacionados com os saberes ancestrais do submundo. Ainda hoje, sobretudo na mitologia e no folclore português e também galego, ainda existem muitos seres femininos ligados tanto à magia e à feitiçaria como à água. Por exemplo, as moras ou moiras ou moras, e são mais de 3.000 divindades ou espíritos diferentes relacionados com as águas locais, sejam nascentes, rios, lagos ou fluxos de água. E isto apenas no território compreendido pelo moderno país de Portugal, sem mencionar a Espanha. A Península Ibérica tem mais de 5.000 divindades ou entidades, possivelmente ainda mais que isso, apenas nos períodos entre o Neolítico e a Idade do Ferro. Por isso há muito por onde escolher e a explorar. Mas de facto há muito este tema recorrente de mulheres encantadas ou espíritos femininos habitando rios e córregos. Quase todos os rios, riachos e nascentes da Península Ibérica recebem o nome de uma divindade pré-romana ou pré-cristã, ou o nome romanizado, ou mais tarde, claro, na era medieval, alguns casos arabizando ou arabizado, os nomes arabizados de uma divindade local indígena. Claro, também foi sugerido, ou melhor, proposto a raiz etimológica de Aaron, que significa aquele que protege, mas isso é algo que precisa ser mais estudado. Há também a possibilidade de que a primeira parte do nome desta deusa venha igualmente de Trebar, como foi dito anteriormente, que significa sábia, neste caso, dando a entender que Trebaruna é a sábia deusa dos mistérios ou segredos, ou a sábia dama da água, senhora da água, muito recorrente em mitologias celtas. Na verdade, todas estas interpretações são plausíveis, pois devemos ter em consideração que estamos a falar de uma divindade que percorre espaço e tempo e vai sendo incorporada nos sistemas de crença de várias culturas da Península Ibérica, especialmente na zona central e norte
ocidental. E por isso mesmo vai ganhando progressivamente outros atributos que são importantes para cada cultura e para cada momento e religiosidade. Sincretismo religioso está sempre bastante vincado nas divindades de maior importância cultural e religiosa. Mas acho que podemos, pelo menos, dizer, penso que é seguro dizer que Trebaruna é, portanto, uma deusa principalmente do ambiente doméstico, da vida privada, a protetora do lar, da família e da casa, e o que indica ainda mais a sua conexão com a magia popular tradicional da vida privada, visto que está, ou que parece estar ligada à ideia de segredos ou mistérios, da magia e do oculto, do místico. Por isso talvez se possa dizer que existe aqui uma certa ligação com a tecelagem do destino, presidindo ao destino das famílias e das comunidades. Daí nas suas epígrafes e nos ex-votos, portanto, de dedicações e inscrições como forma de dar graças e também invocações que aludem à ideia de que quando o destino vai bem, devido às promessas e aos ritos e sacrifícios feitos a Trebaruna, ela dá o seu favor, benesses, e como tal as coisas vão bem para a pessoa que lhe sacrificou. Portanto, a pessoa tem que cumprir a promessa e levantar uma pedra votiva em sua honra, em honra da deusa, para agradecer, e o prometido é pago e o acordo é selado. Partindo do significado mais aceite para o nome desta deusa, Trebaruna seria uma deusa do lar, cujos poderes se estenderiam à tribo, tornando-se assim uma protetora do grupo, além do núcleo familiar. Talvez esse seja um fator que levou essa deusa a manter o seu nome e o seu culto, mais ou menos até hoje, ficando bastante popular no paganismo moderno ibérico, justamente por causa da sua popularidade. Vemos isso com outros deuses, como o deus Thor, da mitologia escandinava da Idade do Ferro e do início da Idade Média escandinava, já que ele era uma das divindades mais populares na Escandinávia e bastante adorado a um nível doméstico. Ou talvez um exemplo melhor ainda seja Loki. Apesar de não ser um deus, uma divindade, Loki era bastante popular, até no folclore mais recente, especialmente da Dinamarca, como um espírito doméstico, especialmente ligado ao calor e ao clima de verão e ajudando os agricultores na fertilidade do solo e na colheita e no crescimento da vegetação. Também como um espírito da lareira. Por isso, então, a popularidade de Loki era tanta que ele acabou tornando-se um herói cultural e a figura semi-xamânica presente em quase todos os mitos escandinavos sobreviventes, claro. Então talvez seja mais ou menos a mesma situação com a deusa Trebaruna, uma deusa cuja importância no mundo, no espaço doméstico, a tornou muito popular como deusa da comunidade, da família, lar. Portanto, foi mais difícil romanizar totalmente essa divindade, o que também ajuda na preservação dos seus atributos e significados mais arcaicos. Mas houve alguma romanização, no entanto, claro, infelizmente, pela sua ligação com a deusa romana Vitória e pelo facto de que algumas das suas inscrições terem sido feitas por soldados, acredita-se que Trebaruna possa ter tido, eventualmente, atributos guerreiros ligados à morte e à guerra. E agora vocês estão provavelmente a começar a pensar em Odin, como o deus germânico também ligado à guerra, carnificina da batalha e morte no campo de batalha, e mais tarde, claro, ligado às runas, e aqui também Trebaruna também tem essas associações, claro, e o seu próprio nome está ligado ao próprio termo runa, da qual deriva a palavra runa, precisamente, e como ela é uma deusa muito mais velha, mais antiga, vá. Talvez estejamos na presença da bisavó de Odin ou algo assim do género. Embora Trebaruna seja mais parecida com a deusa Freyja, mas também com a Morrigan, a irlandesa Morrigan. Mas em relação a Odin, estou a brincar, claro está. Estas referências a divindades nórdicas, porque o meu canal é maioritariamente sobre estudos escandinavos, como alguns de vocês já estão habituados. Bem,
seguindo em frente, devo ainda referir que existe uma importância, ou existe uma importante inscrição a várias divindades lusitanas no sítio arqueológico do Cabeço das Fráguas, ou apenas Cabeço das Fráguas, na Guarda, norte de Portugal. Aqui vemos alguns nomes de divindades lusitanas e parece haver uma conexão com à divindade Rev ou Reu na dedicatória do Cabeço das Fráguas. E este é um deus dos céus, celestial. Para melhor compreensão, podemos equiparar ao deus helénico Zeus ou ao romano Júpiter. Aliás, temos aqui as mesmas raízes etimológicas de várias divindades do céu ou celestiais com um caráter soberano. E estando Trebaruna aqui incluída nesta inscrição datada do século V antes da Era Comum, acredita-se que esta deusa também poderia ter desempenhado um papel de soberania, mais uma vez sublinhando a sua grande importância a ponto da sua romanização não ter sido tão abrupta e evasiva como aconteceu com outras divindades indígenas. Nesta inscrição tem várias divindades por explorar aqui, ou divindades principais e os respectivos animais sacrificados a essas mesmas divindades. Isto é uma inscrição que visitei no ano passado, já lá vai quase um ano, ainda não fiz nenhum vídeo sobre este achado arqueológico, infelizmente, porque, para ser honesto, entretanto tenho dado prioridade a outros temas e outros objetos de pesquisa e estudo, e na verdade estou bastante triste e desmotivado em relação à arqueologia em Portugal e por isso tenho vindo a deixar este tema para mais tarde, só os deuses sabem quando. Mas antes de falar sobre isto, sobre este achado arqueológico, ainda hei de fazer um vídeo sobre a língua lusitana, porque é importante explorar primeiro esse tema, a língua lusitana, para depois entendermos melhor precisamente esta inscrição de Cabeço das Fráguas. Portanto, a Trebaruna seria uma deusa do lar e da tribo, ou melhor, em vez de tribo, uma deusa do povoado, que eventualmente evolui para funções de guerreira e soberania. Uma deusa soberana, certamente pela sua importância e popularidade, estendendo assim o seu culto a outras áreas e possuindo outros atributos. Esta multifuncionalidade não é assim tão surpreendente, algo muito comum nas divindades pré-romanas da Península Ibérica e, claro, algo muito comum no paganismo em geral. A popularidade de uma divindade estenderá o seu culto a outros campos, levando assim certas divindades a terem multifunções. Mas claro, também é importante ter em mente que quando uma divindade é popular, bastante popular e poderosa, ela também chamará a atenção de outros povos pagãos que vão querer cultuar também esta divindade, gerando um sincretismo religioso e cultural e, consequentemente, ampliando ainda mais a popularidade e importância e até o poder desta divindade. Além disso, temos paralelos muito semelhantes com outras culturas celtas, ou culturas celtizadas. A deusa Morrigan, como aqui já foi dito, dos irlandeses, que era uma deusa soberana, guerreira e protetora da tribo. Apesar de Trebaruna aparentemente ser uma deusa mais antiga que a deusa Morrigan. Mas ambas são bastante semelhantes. Como já foi apontado neste vídeo, Trebaruna era adorada pelos lusitanos e muito possivelmente pelos vetões, ou vetunianos também, que eram dois, digamos, povos vizinhos que falavam uma antiga língua indo-europeia pré-céltica na Península Ibérica Ocidental. Pelo menos 3 das epígrafes encontram-se também mais a norte do território lusitano, já pelas fronteiras com os celtas e celtiberos e povos celtizados. Vou-vos mostrar um mapa com a fronteira moderna de Portugal e Espanha, só para terem uma melhor percepção, e vou indicar no mapa mais ou menos as fronteiras dos lusitanos e dos vetões em períodos pré-romanos, mas por favor, levem em consideração que
essas fronteiras mudaram muito durante a Idade do Ferro e, eventualmente, tanto lusitanos como vetões acabaram por se fundir em vários pontos e, com a romanização, a Lusitânia tornou-se uma província romana que acabou por expandir ainda mais a Lusitânia a sul, norte e leste, ao ponto do território dos vetões fundir-se completamente com o lusitano. Além disso, a colonização romana na Península Ibérica não foi tão bem sucedida e rápida quanto na antiga Gália, pois levou mais de 200 anos para os romanos romanizarem totalmente a Península Ibérica, especialmente o território lusitano e mais ao norte os povos gaélicos, celtiberos, galaicos e bascos do norte de Portugal e noroeste e norte da Espanha, visto que os territórios são bastante montanhosos. Então, como vocês podem imaginar, em mais de 200 anos de luta e guerra e várias gerações em guerra, muitas coisas mudaram, especialmente as mentalidades e culturas das pessoas, mas claro está, o traçado geopolítico também mudou muito, imenso. Mas vejamos então estes territórios em períodos pré-romanos, mais ou menos, da Idade do Ferro, da melhor forma que a arqueologia nos permite compreender, e marcarei a Lusitânia a verde e o território dos vetões a azul, e as inscrições onde aparece Trebaruna vão ser pontos vermelhos. Vou passar para aqui o mesmo que fiz no vídeo em inglês, porque não tenho paciência nem tempo para refazer tudo. Um gajo é português e tem muito mais com que se preocupar. Bom, poderíamos então dizer que a grande maioria encontra-se em território lusitano, e devido à grande proximidade com os vetões, não é de estranhar que esta deusa também fosse conhecida fora das fronteiras lusitanas. Aliás, já que parte do seu nome deriva provavelmente de um dialeto celta também, ou pelo menos proto-celta, e levando em consideração algumas das suas epígrafes mais ao norte, mais perto dos povos celtas e celtiberos e povos e culturas celtizadas, a deusa Trebaruna provavelmente também era conhecida mais ao norte, mas ainda não existem evidências disso. Pelo menos evidências mais concretas que nos direcionem para um entendimento relacionado com esta deusa. Porque é bastante provável que noutros contextos até estejamos perante a mesma deusa incorporada noutra divindade, mas nunca chegaremos a saber porque, infelizmente para nós, pesquisadores, historiadores, arqueólogos, etc., muitos contextos de sincretismo religioso e assimilação cultural integram de um modo bastante consolidado vários elementos que depois nos é impossível discernir cada elemento que foi agregado ao longo dos tempos. Bom, apenas a inscrição de Cabeço das Fráguas na Guarda, Portugal, foi escrita na língua lusitana, já usando uma escrita semi-latinizada ou itálica, ou alguns ali no limiar de uma forma escrita itálica do século V, antes da Era Comum, mas a própria língua, o vocabulário é em lusitano. Não vou desenvolver neste vídeo a língua lusitana e outras línguas da Península Ibérica pré-romana, como o ibérico e o celto-ibérico, mas note-se que tais línguas já tinham uma forma escrita muito runiforme na sua forma de apresentação, bastante estilizada dos seus caracteres. Alguns desses alfabetos rúnicos ou runiformes já estavam em uso quase 1000 anos antes das runas serem introduzidas eventualmente aos povos germânicos. Pois então, conhecemos estas línguas e como escrevê-las, o que é bastante interessante, mas fica para outros vídeos. Mas pronto, com a romanização progressiva da antiga Península Ibérica, as formas de escrita paleo-hispânicas adotaram progressivamente a escrita latina, ou melhor ainda, adotaram a antiga escrita itálica.
que na verdade são um grupo de várias escritas itálicas, um grupo de alfabetos da Península Itálica que representam sons de várias expressões linguísticas indo-europeias, mas também algumas não indo-europeias, como por exemplo a língua etrusca e a língua rética. Como mencionado anteriormente, é possível que a deusa Trebaruna tenha sido um tanto ou quanto assimilada à deusa romana Vitória. E o que foi proposto pela maioria dos pesquisadores. Uma assimilação após a romanização da Península Ibérica, claro. São duas inscrições diferentes, uma para cada deusa, feitas pela mesma pessoa, um soldado. Lembro-me que quando fiz o vídeo em inglês, precisamente sobre Trebaruna, que ainda não tinha encontrado as epígrafes, mas penso que na altura da edição do vídeo já tinha encontrado e mostrei as imagens. Eventualmente incorporei as imagens na edição e mostrei-as no vídeo. Bom, seja como for, podem aqui vê-las agora. Duas epígrafes feitas pelo mesmo indivíduo em momentos diferentes. É isso que devemos levar em conta, que entre essas duas inscrições pela mesma pessoa há uma diferença cronológica de 25 anos entre cada uma, entre uma inscrição e a outra. E é possível que estejamos apenas diante de uma mudança de divindades e não Trebaruna tendo-se tornado Vitória ou assimilado a Vitória. O soldado em questão, quando fez a primeira inscrição votiva, era um jovem recém-alistado e fez uma oferenda à deusa da sua tribo, Trebaruna. Parece-nos, pois, que neste primeiro caso trata-se certamente de uma epígrafe de época posterior e de um soldado nativo recrutado para o exército romano, portanto, já romanizado e escrevendo com letras, caracteres latinos, mas ainda cultuando a deusa do seu povo. 25 anos depois, já veterano e um período muito longo da sua vida em contacto com os soldados romanos, dedicou uma segunda inscrição e faz a sua oferenda à deusa Vitória. E aqui este indivíduo acabou por sofrer uma romanização do seu sistema de crenças. Portanto, não há indícios claros que possam nos dizer se Trebaruna foi realmente assimilada à deusa romana Vitória. Este soldado pode muito bem ter sido um nativo romanizado que mais tarde mudou de ideias e acabou adotando e adorando Vitória em vez de Trebaruna por causa do seu contacto contínuo e vida entre os romanos e dentro do exército romano. Mas claro, também pode ter sido Trebaruna acabando por ser assimilada a Vitória por soldados nativos incorporados no exército romano, já que Trebaruna realmente já era uma deusa ligada à guerra. Então não seria estranho que Trebaruna tenha sido sincretizada com a romana Vitória e mais tarde substituída por ela mesma em algumas áreas da Península Ibérica. Mas pelo menos isto ajuda a entender os atributos de Trebaruna em relação à guerra e à vitória na batalha. Assim, Trebaruna é uma deusa multifuncional, como todas as mulheres, pois todas as divindades bastante populares e os seus cultos são adotados por diversas outras culturas e povos, e tais cultos prolongam-se no tempo. Principalmente, esta deusa parece ter sido uma deusa doméstica ou do privado bastante popular. Deusa do lar, família, proteção, deusa da comunidade e ligada às exibições mágico-religiosas dentro dos sistemas de crenças pré-romanos ibérico-ocidentais. Há uma indicação clara de que, embora o seu nome tenha sido um pouco alterado ao longo do tempo, de acordo com a mudança de idiomas e dialetos locais, bem como as pronúncias distintas regionais de um idioma, ela não foi esquecida e a sua popularidade só aumentou. Uma deusa, sem dúvida, entre as divindades mais populares e cultuadas e poderosas, como é evidenciado por uma inscrição anteriormente demonstrada, onde ela está entre as divindades nativas mais poderosas e cultuadas do oeste ibérico, ou do oeste da Península Ibérica. Sem dúvida, uma deusa
também ligada às águas e outros espaços sagrados onde sacrifícios aconteceram. E com a colonização romana, o seu papel mágico-religioso e como deusa protetora é ampliado e ela torna-se bastante popular entre os soldados romanos, tanto indígenas que acabaram alistados no exército romano, mas também entre os próprios soldados romanos não indígenas. E assim a sua popularidade entre o exército romano estendeu os seus poderes à guerra, à batalha e à vitória, pois parece ter sido uma deusa que tece os destinos da casa, do lar, da família, e estende-se até ao destino da comunidade. Por isso parece razoável também mencionar que entre os soldados ela também tornou-se uma deusa tecelã de batalhas e do destino dos soldados e do próprio destino de uma batalha. E não é apenas o exemplo anterior que dei aqui, ou que mostrei, sobre aquele soldado nativo, mas Trebaruna também tornou-se uma das divindades mais importantes e até protetora da sociedade romana de Capara, hoje na Espanha moderna, onde uma dedicação a Trebaruna foi erguida no fórum, atribuindo-lhe o título de Augusta, Augustae Trebarune, facto raro e notável de uma divindade indígena ser elevada ao lugar mais alto no fórum de uma cidade, atribuindo-se-lhe a condição de Augusta. Trebaruna, pelo menos nesta cidade romana, chegou a tornar-se a mais importante divindade local, ligando-a ao culto do imperador. Por isso mesmo, com a romanização, as crenças religiosas tradicionais indígenas em relação a Trebaruna foram mais ou menos mantidas. O próprio facto de, que eu saiba, claro, ela ser a única deusa indígena ibérica a ter o título de Augustae, indica a questão, o quão poderosa e reverenciada ela deve ter sido a ponto de se tornar uma deusa associada ao culto do próprio imperador. Bom, de qualquer forma, seja como for, mantenho o que disse no vídeo anterior em inglês e outros vídeos, como no vídeo em relação à deusa Ategina, e repito, portanto, em relação a Trebaruna, a deusa Trebaruna. Quem quer que sejas, não tens de habitar as zonas geográficas onde até hoje se venera e onde se cultua a deusa Trebaruna, e não tens de ser português ou espanhol, nem ter ascendência ou ancestralidade ibérica ou ibérica atlântica ou celta ou gaélica ou galega, asturiana, etc, etc. Mesmo para honrar e adorar esta deusa, claro. Quem quer que vocês sejam, se sentem de alguma forma atraídos por esta deusa, pelos seus atributos, benesses, pela mitologia, cultura, pela magia até, e toda a religiosidade tradicional aqui envolvida, por que não incluí-la na vossa vida mágica e pagã e cultuá-la e pedir o seu favor e proteção? Ter ancestralidade disto ou daquilo não dá direito nenhum a ninguém. Ninguém é mais ou é menos que outra pessoa só por terem nascido dentro de um espaço geográfico que outrora teve uma cultura da qual hoje em dia pouco se sabe e não foi certamente realmente vivida por nós humanos modernos. É como dizer que um avô nosso foi um grande homem de honra e coragem e fez grandes feitos durante a sua vida. Isso até pode ser verdade e muito bonito, mas as ações dos nossos ancestrais não nos tornam automaticamente uma pessoa boa ou má, e não podemos simplesmente viver à sombra do que os nossos ancestrais fizeram, seja bom ou ruim. Somos quem somos e também temos valor e podemos fazer grandes coisas sozinhos e por nós mesmos, no nosso próprio tempo e na nossa existência. Podemos escolher ser quem quisermos ser, e eu acho que é seguro dizer que a deusa Trebaruna, tal como qualquer outra divindade, ou a maioria das divindades, está mais interessada em ações, feitos, no conteúdo da nossa própria mente e coração e espírito, e não nas ações passadas feitas por outros,
não nas mentalidades passadas que nós não temos ou ações passadas que nós nunca fizemos. É agora que importa o que vocês escolhem fazer nas vossas vidas e quem vocês decidem ser. Trebaruna é mais uma deusa que qualquer um pode mostrar apreço por se sentir atraído por ela, por esta deusa, de alguma forma. Com respeito, dedicação, amor, uma paixão fervorosa pelos deuses antigos, com um entendimento sensato e respeitador para com a visão animista. Isso apenas, penso eu, que enriquecerá os relacionamentos que nós criamos com essas pessoas não humanas e não animais. Ou por outra, com os espíritos ancestrais a quem chamamos de deuses. Espero que este vídeo tenha sido útil. Dependendo das vossas críticas e das reações a este vídeo, logo vejo se realmente valerá o esforço a fazer mais vídeos em português. E quem sabe até abrir um segundo canal totalmente em português. Muito obrigado por assistirem. Até ao próximo vídeo e, como sempre, obrigado por hoje. Saudações cordiais. Até nos encontramos novamente, meus estimados amigos.